lá. Bom, e se a gente pegasse uma peça de 500 anos atrás para julgar os nossos pecados digitais de hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai ver nesta análise, como o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, foi totalmente reinventado para a nossa era, a era da inteligência artificial. Mas o ponto central aqui é que o texto é só o começo. A gente vai descobrir como a performance de um ator, com seus improvisos, transforma um roteiro numa experiência realmente poderosa, sabe? Inesquecível. Então, a nossa jornada vai ser em 5 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse tal inferno digital. Depois, conhecer o seu anfitrião diabólico. Aí, a gente vê os pecadores modernos sendo julgados, explora uma chance inesperada de recomeçar e, por fim, chegamos no coração da nossa análise, a mágica que acontece quando as palavras do roteiro ganham vida no palco. Vamos começar então. A base de tudo é uma peça lá do século XVI, mas a roupagem é totalmente do século XXI. A gente está falando de um mundo onde o julgamento final não acontece num cais místico, não, mas num ambiente que todo mundo aqui conhece muito bem, o da tecnologia, da inteligência artificial e, claro, das redes sociais. Olha, a sacada aqui é simplesmente brilhante. A peça original, que era toda uma alegoria sobre o julgamento das almas depois da morte, vira um programa de auditório caótico chamado Foguete do Inferno Quântico. E o mais importante, o que está em jogo não são mais as ações em vida, mas sim os nossos dados, a nossa pegada digital. E pode esquecer o cenário tradicional, viu? Em vez de um cais com barcos, a gente está na sala de um apartamento, que ao mesmo tempo é um estúdio de TV. As almas são julgadas por uma tela, o que já de cara nos mostra que a peça vai brincar o tempo todo com essa ideia de teatro dentro do teatro, de realidade e representação. Agora sim, vamos conhecer a grande estrela do show, a figura que comanda todo esse caos, Diabos, o nosso anfitrião extravagante e totalmente imprevisível. Logo de cara, a energia dele já explode com essa fala. É puro teatro. É um convite grandioso que pega o texto clássico do Gil Vicente e injeta nele uma urgência completamente digital. A barca virou um foguete. Mas afinal, quem é essa figura? O Diabos se apresenta como o sistema operacional do dia D, um trocadilho genial. Ele é o juiz do apocalipse em regime de home office. E o anjo, que deveria ser o contraponto divino, é reduzido a um arquivador quântico, um simples aparelho de som antigo. É uma sátira afiadíssima. E é aqui que a mágica acontece. O vídeo da performance nos entrega algo que o roteiro jamais conseguiria. A gente vê o ator, o Alessandro dos Santos, ali nos bastidores se preparando, se maquiando. Ele conversa com o suposto diretor, quebrando a quarta parede e nos convidando para ver a construção do personagem em tempo real. A gente não está só assistindo a peça, a gente está assistindo a criação da peça. E então, tem este momento genial que só existe na performance. Do nada, o ator improvisa. Houve um pane no sistema internacional. Essa fala não está no roteiro. É um toque de mestre do ator, que adiciona uma camada de caos, de comédia, como se a transmissão estivesse falhando de verdade. É a prova de como a atuação não apenas preenche, mas expande o universo da peça. Certo. Agora vamos ao coração do programa, o julgamento dos pecadores, e pode se preparar, porque cada um deles é um arquétipo assustadoramente familiar do nosso tempo. O ritmo é implacável, parece quase uma linha de montagem para o inferno. Um pecador moderno aparece na tela, se gaba dos seus feitos e, sem a menor piedade, Diabos despacha ele para o foguete com sua poesia ácida. É um julgamento rápido, satírico e brutal. E o primeiro da fila não podia ser mais emblemático da nossa era. O coach de sucesso, a própria encarnação da positividade tóxica e das promessas de enriquecimento fácil. O discurso dele é um verdadeiro compilado dos jargões que infestam as nossas redes sociais. Mentalidade de escassez, monetizar, hackear o universo, é a superficialidade motivacional em pessoa. Prontinha para o abate. Logo em seguida vem a influenciadora climática. Ela prega a salvação do planeta, mas claro, não sem antes oferecer um cupom de desconto. A resposta do Diabos é cirúrgica. Ele expõe a hipocrisia e a condena não ao fogo do inferno, mas a uma ilha de plástico. O castigo aqui é sempre uma obra de arte poética. E a lista continua, viu? Tem o político que privatiza a esperança, o cidadão que se afoga em fake news. No fim das contas, os pecados que vão pro foguete são sempre os mesmos. O engano, a hipocrisia e talvez o pior de todos, a escolha de não querer saber. Mas, quando parece que o desfile de condenações não vai ter fim, a peça nos surpreende com uma virada.
acontece que nem todo mundo está destinado ao foguete. De repente, surgem duas figuras que quebram completamente o padrão. Elas não são definidas pela arrogância, mas pela fragilidade delas dentro do sistema. De um lado, a vítima invisível, que se sente só mais um código de barras. Do outro, o artista algorítmico, que já nem sabe se a sua arte é dele mesmo ou do programa que ele usa. E para eles, o veredito que vem daquela caixa de som, a voz do anjo, é radicalmente diferente. Não tem condenação. Em vez disso, tem uma oferta, a chance de reinicializar. A mensagem é poderosa. O colapso deles não é um fim, mas sim uma porta aberta para um novo começo. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central de toda a nossa análise. Um momento em que as escolhas do ator no palco vão além do roteiro e dão para a peça seu significado mais profundo. Olha só essa comparação, porque ela revela tudo. No papel, o roteiro termina com o fim do programa de TV. Simples assim. Mas na performance, o ator Alessandro dos Santos faz algo extraordinário. Ele se despede do personagem Diabos e, como ele mesmo, começa a recitar um trecho da peça original de Gil Vicente, lá do século XVI. Isso não está no roteiro. É pura decisão artística, um ato de coragem no palco. Ele dá voz a um personagem do texto de 1517. Um enforcado que, ironicamente, acreditava que seus feitos iriam salvá-lo. Ao trazer essa voz de 500 anos atrás para o palco digital, o ator constrói uma ponte instantânea entre os dois mundos. E aqui está o ponto-chave. Esse gesto final do ator ressignifica tudo. A peça deixa de ser só uma sátira do nosso tempo para se tornar um diálogo profundo através dos séculos. É a performance, não o texto, que arremata a obra e nos lembra que as nossas angústias sobre moral, vaidade e justiça não são nada novas. Elas são eternas. Pensa nisso. São mais de 500 anos separando os dois textos. E, no entanto, em um único gesto, a performance prova que a sátira de Gil Vicente continua tão afiada e necessária hoje quanto era na época das caravelas. E, no fim de tudo, a obra joga a bola de volta para a gente com essa pergunta projetada na tela. Depois de tudo que foi visto, a escolha é nossa. Não é uma pergunta para os personagens, é para cada um de nós. Diante do nosso próprio sistema em pane, a gente aceita a chance de reinicializar? A peça termina, mas a pergunta fica ecoando. Barca, barca, a barca, barca, ula! Venham, senhores, ao foguete do além, pois quem te devir, eu lhes ofereço bem. Ó, gente dada a 1000 frenesis, vamos ver quem parte e como é o fim dos que transitam quanticamente pelos cúbites. Olá. Imagine só pegar uma peça de teatro do século XVI sobre julgamento de almas e transformar num reality show. E um reality bem caótico, transmitido ao vivo do apartamento do diabo. Isso. E o nome do programa é Foguete do Inferno Quântico. Exato. E os participantes, né, não são mais aqueles fidalgos e sapateiros da época de Portugal. Não, agora são figuras do nosso tempo. Tem um coach de sucesso, uma influenciadora climática, um político. E o julgamento não é sobre pecado. É sobre dados, likes, a pegada de carbono digital de cada um. Essa é a premissa de uma releitura muito, muito audaciosa do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. O material que a gente tem hoje inclui o roteiro, trechos de ensaios e uma tese filosófica bem densa, do Alessandro dos Santos, que meio que amarra tudo. E o nosso papo hoje é justamente mergulhar nisso, tentar fazer uma crítica dessa adaptação e entender como esses conceitos, tipo de física quântica, de IA, foram usados para dar um novo sentido para uma obra de mais de 500 anos. Ok, então vamos começar pela cenografia, que eu achei fantástica. A peça toda se passa no apartamento do diabo, que é chamado de Diabos, em maiúsculas. Como se fosse um sistema operacional, né? Isso, e ele tá de home office, apresentando o programa,
Mas ao mesmo tempo ele se maqueia, ele dança, arruma casa. Tudo isso enquanto na TV dele fica passando um pancadão com imagens de, sei lá, lixo e esgoto. É uma sobreposição de camadas que é fascinante. O palco é o estúdio de TV, é a casa do personagem e é o teatro, tudo junto. E a figura do anjo, que seria o contraponto clássico do diabo. Ah, essa parte é incrível. O anjo é um aparelho de som chinês com LEDs. Exatamente. Isso é só uma piada ou tem um significado mais profundo nessa escolha tão estranha? Tem. E é a chave para entender a peça toda. Esse aparelho é o arquivador quântico. Ele não tem emoção, não tem misericórdia, ele só emite uma voz fria, serena, que lê os dados. Entendi. Então a justiça divina virou uma auditoria de dados. É isso. Uma auditoria brutal e imparcial. E os julgados aparecem na TV dele, como se fosse uma chamada de vídeo, né? O primeiro é o coach de sucesso, que já entra gritando: "Acorda, seu coach chegou! Mentalidade de escassez, não!" Tinha que ser. Acorda! Ah! O coach de sucesso! Acordo! O chegou. Mentalidade de escassez? Não. Sim! Eu sou o exemplo. Ah, é? Do zero ao topo. Tem certeza? Vem comigo. Bora onde? Bora subir. Ah, é? Bora monetizar. Ah, Bora hackear o universo. eu quero ver meu arquivador. E a condenação dele é imediata. O diabo, os inversos, que até lembram o estilo do Gil Vicente, fala: "Vi seus likes, seus cursos e o povo enganado, pois aqui terá lugar especial de tanto mentir com sorriso digital." Mentir com sorriso digital. Então o pecado não é a ganância, é a performance online? É a performance, a narrativa. Isso já estabelece o tom. A influencer climática. Eu sou a influencer favorita de vocês. Ah, é? Salve meu planeta. Ah. Use o meu cupom SUSTENTA10. Ah, é? Ecoback, Skin. Vai falar de NFT? NFT de baleias felizes. Ah, é? Salve o mundo, você saiu do Do sofá. sofá. Sem sair do sofá. Meu arquivador quântico. O que tem a dizer? Sua pegada de carbono é feita de filtros. Viu? Que verdade colapsas. Viu? Sustentabilidade, com um cupom de desconto e tudo, Sustenta 10. Claro, ela constrói toda uma narrativa de virtude, sabe? Mas aí o arquivador quântico corta ela com a pergunta muito direta. Sua pegada de carbono é feita de filtros. Que verdade colapsas? Nossa. E para onde ela vai? Ela é sentenciada a uma ilha de plástico. Que verdade colapsas. Essa linguagem é muito específica. A gente está entrando na filosofia aqui, né? A tese que acompanha o roteiro fala muito em desconstrução, uma palavra que assusta um pouco. Para a peça, o que isso significa? Quer dizer que as regras do julgamento podem ser dobradas? É uma ótima pergunta. A influenciadora é o exemplo perfeito do que a tese, que se baseia em Derrida, chama de desconstrução. Ela usa a linguagem para construir uma identidade virtuosa. A palavra sustentabilidade, o cupom. Ela acredita naquilo. Na própria narrativa. Isso. Mas o arquivador quântico ignora a narrativa e vai direto aos dados brutos. A pegada de carbono real das viagens dela, o consumismo que ela promove. Ele desconstrói a imagem que ela criou, mostrando que o significado por trás da palavra era vazio. Então, a linguagem dela não a salva porque os dados contam outra história. E nesse tribunal, só os dados importam. É a única verdade que vale ali. Entendi. A desconstrução aqui é expor esse abismo entre o que se fala e o que os dados mostram. O que me leva ao próximo, o político. Ele se gaba de cortar direitos, privatizar a esperança. A narrativa dele é bem clara. Pois é.
E com o político, a peça usa outra lente teórica importante, a do Foucault. O diabos aqui não age como um juiz de pecados, mas como um vigia de um sistema de poder. O conceito-chave é biopolítica. Biopolítica. É outro termo denso. Como isso funciona na prática na cena? O político não é condenado por um ato de corrupção isolado. Ele é condenado pelo rastro de dados sistêmicos que ele deixou. As leis que ele aprovou, os discursos... Exato. A biopolítica de Foucault é sobre o controle da vida da população, gerenciada como um recurso. O diabos só analisa o sistema que o político ajudou a criar e o condena a viver no resultado desse sistema. O inferno dele é o mundo que ele mesmo produziu. E ele vai pra onde? Ele, o coach, também o cidadão desinformado, aquele perdido entre terra plana e hologramas. Sei. A Terra é plana? Cidadão desinformado. E o que mais que a Terra é plana? Ou será que é holograma? Ou talvez, sei lá. Ouvi que os robôs vão dominar tudo. A culpa é dos comunistas, dos luminares, ou dos fascistas. O que você sabe? O que você sabe? Todos eles são enviados para a Barca do Colapso, que é um foguete só de ida para Marte. O foguete para Marte, ok. E toda essa condenação usa termos como colapso, quântico, partículas. A gente precisa falar sobre isso. Essa escolha de usar a física quântica como base teológica, digamos assim. Não corre o risco de banalizar um pouco as duas coisas? Tipo, ser só um jargão para parecer moderno? É uma pergunta excelente. E a tese do Alessandro dos Santos defende que a conexão é mais profunda. A ideia central é usar a física quântica como uma grande metáfora para o livre-arbítrio e para o destino. Como assim? A tese propõe que céu e inferno não são lugares físicos, pré-determinados. Eles são estados de potencialidade. Como uma partícula quântica que existe uma superposição de vários estados ao mesmo tempo. Quer dizer, a alma não está nem condenada nem salva antes do julgamento? Ela está nos dois estados ao mesmo tempo, em potencial? Exatamente. O momento do julgamento na peça é o que a física chama de colapso da função de onda. É o momento da observação, da medição. Quando o arquivador quântico lê os dados da pessoa, a função de onda de potencialidades dela colapsa em uma única realidade. A ilha de plástico, o foguete para Marte. Ou algo diferente. O destino não estava escrito. Ele se torna real naquele instante, com base no conjunto de ações e dados da vida da pessoa. Isso muda tudo. E explica porque tem exceções, né? Os materiais mencionam a vítima invisível e o artista algorítmico, que são poupados. Quem são eles? A vítima invisível é um entregador de pizza, alguém que o sistema usa, mas não enxerga, sabe? O artista algorítmico é quem cria a arte a partir das falhas do sistema, dos glitches. E por que eles são diferentes? Porque eles não participam desse jogo de construir narrativas. O entregador é invisível para o sistema de likes e o artista subverte o sistema. Por isso, o arquivador quântico diz que os colapsos deles não são condenações, são possibilidades. Eles não vão para Marte. Eles vão para a Barca das Possibilidades, que o roteiro descreve como uma reinicialização aqui na Terra mesmo. Isso, porque eles não quebraram o sistema. Eles existiram fora dele ou através das rachaduras. A salvação deles não é um paraíso, é a chance de recomeçar. Então, juntando tudo, por que pegar uma obra canônica como essa e injetar Foucault, Derrida, física quântica? O que essa crítica toda da peça nos revela sobre o valor dela hoje? O que eu acho fascinante é que a adaptação consegue algo muito raro. Ela usa a estrutura de 500 anos do Gil Vicente, não como uma relíquia, mas como um sistema operacional para rodar um programa sobre o nosso presente. É uma ótima analogia. A peça transforma a alegoria moral católica num comentário muito afiado sobre a nossa realidade digital. Então, a grande sacada é que o pecado não é mais uma falha moral, é uma falha de dados. O destino não é decidido por Deus, mas por um algoritmo que analisa o seu engajamento. Exato. A peça nos força a encarar que no século XXI, talvez a nossa alma seja só o nosso perfil online.
É uma ideia bem desconfortável. É muito. A peça pergunta: quem somos nós nesse universo? Somos a soma dos nossos átomos ou a soma dos nossos dados? A nossa identidade é a história que a gente conta, como a influenciadora, ou a história que os dados contam sobre nós? E não tem uma resposta fácil, né? O final é super aberto. Uma pergunta do narrador IA é projetada na TV. Aceita reinicializar o mundo? Sim? Não. A decisão vai para a plateia. E esse é o golpe de mestre. O julgamento deixa de ser sobre os personagens e passa a ser sobre nós. A peça não é mais sobre um destino pós-morte. É sobre a nossa agência no aqui e agora. A pergunta não é só sobre salvar o planeta. É sobre como cada um escolhe colapsar a própria realidade, todos os dias, a cada clique, a cada post. Ao final, o diabo se despede, o ator simplesmente sai do personagem e desliga a TV. A ilusão do teatro acaba e o que fica é essa pergunta, ecoando. Isso deixa a gente com uma questão fundamental para refletir. A peça pergunta se queremos ser dados passivos, julgados por um sistema que a gente nem entende, ou se queremos ser códigos ativos, com o poder de reescrever as regras. Mas tem uma outra pergunta aí, né? Tem. E é ainda mais profunda. Se a gente apertar o botão de reinicializar, será que a gente tem a imaginação necessária para criar algo realmente diferente? Ou a gente está fadado a recriar as mesmas falhas, os mesmos infernos, só que com uma nova interface? Ouçam, amados telespectadores e amadas telespectadoras. Ouçam o recadinho final do nosso queridíssimo narrador Ia. Vocês, espectadores, navegantes deste teatro quântico, que realidade desejam colapsar? Serão dados passivos ou códigos ativos? Aceitam reinicializar o mundo, o coletivo, evoluindo em conjunto, ou preferem reiniciar a si mesmos, um por um? Como viram aqui? E aí? Aceitam reinicializar o mundo e salvar todo mundo? Credo! Que rima pobríssima! Acho que o redator estava com preguiça. Vamos, votem! Votem! Temos o computador, temos a Smart TV, temos o celular.